7h59, já voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, Folha no Ar, né, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, que você acompanha, participa e interage aí conosco. Pode acompanhar agora aí pelo Facebook também, deixar lá a sua pergunta. O programa que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Bom, voltamos com o Hanania Monjan, presidente da Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos. Hoje o assunto é volta às aulas na rede particular e aí, né, entra a questão da rede pública também, por conta, é claro, da isonomia, direitos iguais para todos. Meu caro Hanania, nesse bloco a gente separou aqui para falar sobre uma nova alteração no decreto após uma reunião, né, na quinta-feira passada, onde eu me lembro da imagem lá, vocês, o Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares também, né? Lá presente a doutora Anique, o Conselho Tutelar, o secretário de Saúde, o secretário de Educação, o Marcelo Férez, o Paulo Irano, e também os defensores, né, da prefeitura, né, a parte jurídica da prefeitura. Procuradores do município, né? O Guilherme. Foi o doutor Guilherme que estava lá, procurador do município. Então, como é que ficou aquela reunião? O que foi tratado ali e o que até agora não foi cumprido? Eu recebi uma cópia de uma carta da Secretaria de Educação encaminhada ao Sinep, se não me falha, dizendo de que agora está no campo jurídico, não pode ser feito nada. Mas naquele dia ali já não estava no jurídico, naquela reunião? Já estava no jurídico, na verdade a distribuição da demanda da associação se deu na quarta-feira, depois de uma reunião que participei eu e um outro associado nosso, Frederico, com o secretário de Educação, o secretário de Saúde e os procuradores do município, e a gente conversou e entendeu que o município foi, primeiro, a oportunidade de poder sentar e dialogar, o que acho fantástico, né? A dialética para a gente poder construir uma saída que tente abranger os interesses de todo mundo, justamente pensando no melhor para todos os envolvidos na questão. Então, ser recebido pelos gestores ali foi importante, mostra a disponibilidade em nos ouvir, mas o que ficou muito claro era que havia essa questão do incremento, da necessidade do incremento vacinal por parte do gestor para poder permitir o retorno às aulas, né, de forma, segundo eles, mais segura. Então, a partir dessa reunião, e aí a gente se manifestou assim de, olha, infelizmente a gente tem uma visão muito oposta no que diz respeito a isso e vai tentar os caminhos que são necessários. Na quinta-feira já havia uma manifestação marcada na porta da prefeitura por parte dos pais e dos professores, né, do Sinep e da associação, e após essa manifestação, novamente as entidades foram recebidas pelos gestores, e aí foi que se tentou conversar de forma um pouco mais com mais disponibilidade para a realização de algum tipo de acordo, porque o decreto ele tem umas certas incongruências, né? Na medida em que ele veda a presença dessa faixa etária em sala de aula, mas permite a realização de atividades extracurriculares, como as aulas de esportes, aulas de línguas, aulas de tricô, crochê, enfim, qualquer outra atividade que não vai ser realizada numa sala de aula, né, porque que não vai ser fiscalizada com os mesmos rigores, porque não tem essa previsão, permite a presença em parquinhos, permite a presença em cinemas, em shoppings, e aí você fala, pô, mas a criança pode fazer isso tudo, mas não pode ir para a sala de aula? Como é que a gente pode chegar então no meio termo? Se a questão é a cobertura vacinal, aí algumas propostas foram feitas e foram conversar, então seria possível fazer um acolhimento, dividir em grupos menores,
das crianças nos colégios, para poder atender aos anseios dos pais que têm a necessidade de mandar os filhos para o colégio, porque muitos pais de escolas particulares fazem investimento, isso é um investimento que faz na educação do filho com muito sacrifício. Como eu estava falando com você mais cedo, a nossa associação é muito heterogênea, a gente tem funcionário público, médico, advogado, mas tem carpinteiro, motorista de aplicativo, tem de tudo, e essas pessoas fazem investimento assim, e às vezes não tem quem deixar a criança. Ela precisa do suporte do colégio para poder trabalhar. Então, na forma de tentar atender esses anseios todos, seria permitir o ingresso das crianças nessa faixa etária no colégio, desde que houvesse o respeito ao manual de segurança sanitária, desde que houvesse espaço físico suficiente para eles não aglomerarem, diminuir o número de crianças, fazer um revezamento entre eles. Isso foi uma das propostas. E a outra coisa que foi manifestada, inclusive pelo Fabiano Rangel, se não me engano, é que a cobertura vacinal já para crianças de 5, 6 anos, cuja vacinação começou em 25 e 26 de janeiro, e que os 15 dias pós-vacina se completariam agora, se não me engano, quinta-feira. Então, se o prazo para vacinação seria 15 dias para começar a frequentar a sala de aula, o que foi alegado pelo secretário de Saúde e de Educação nessa reunião, essas crianças em tese já poderiam começar a frequentar as salas de aula, porque já teriam sido vacinadas. Outra proposta oferecida lá pelos representantes do colégio, pela associação, é que as escolas fossem utilizadas como espaços para poder ampliar essa vacinação. De que forma? Com um esclarecimento técnico lá para os pais, para eles poderem entender a importância da vacinação, se querem se vacinar naquele momento, de repente as escolas poderem ser locais onde a própria vacinação possa ocorrer. Hoje, numa matéria publicada no Globo, inclusive, a ideia da prefeitura que os pais realizem essa vacinação nas próprias escolas. Por quê? Porque lá a educação não parou, a educação continua, né? Ela começou dia 7 de fevereiro, nos âmbitos privados e públicos, e paralelamente ao processo de vacinação. Então, assim, se efetivamente a gente vai ver um aumento de casos lá e não vai viver aqui por causa disso, a gente vai ver mais na frente. Mas, de qualquer maneira, a cobertura vacinal está sendo aplicada a essas crianças lá e elas estão frequentando a sala de aula para que não haja prejuízo e, muito menos, para que haja o ferimento a um direito constitucional, que é ter o acesso isonômico à sala de aula. Não é, né? Como a gente já falou aqui várias vezes e não canso de repetir, permitir a presença de determinado grupo de alunos em sala de aula e não outro é segregação, né? É ferimento a um princípio constitucional que tem que ser obrigatoriamente respeitado e zelado pelo gestor público, no nosso entendimento, obviamente. Aliás, sábado, você falou aqui no programa Papo Cabeça com o Fabiano Rangel e com o doutor Bruno Lanes, que é advogado do CIDEB. Você falou uma coisa muito interessante. Não pode haver essa coisa de liberar vacinado e não vacinado para estar, porque vai ser uma loucura, uma criança falar com outra, aquele ali, fulano está vacinado, fulano não está. Eu não tinha pensado nisso. O que acontece? A postura do Ministério Público, e aí a postura que a gente entende que é a mais correta, a gente está tratando de educação. Quando se trata de educação, a gente não vai poder fazer essas relações de qual direito é mais importante, né? O direito à saúde pública recebendo vacina ou o direito à educação presencial. Então, são promotorias, inclusive, diferentes que tratam desse assunto. Porque se fosse um assunto que fosse para ser tratado de forma única, a gente teria uma promotoria só para tratar dos dois assuntos, saúde e educação, e não é o caso. Então, qual que é a nossa questão aqui com relação a isso? A saúde pública é eminentemente relevante, mas tem que ser o fruto de uma campanha voltada para a saúde pública. Então, assim, não pode haver discriminação da criança. A criança não pode responder pelo que um pai vai tomar de decisão. Ela vai sofrer as consequências da decisão do pai? Vai, seja ela qual for, mas não pode ser discriminada por conta dessa decisão. Então, as crianças têm que ir para a sala de aula, entendeu? Recebendo vacina ou não vacina, ou sendo vacinada ao longo das próximas semanas, ela tem que ter aula, né? E a gente não pode, tem que ter o cuidado com essa informação, que aí foi o que eu me referi, né? Por conta do dever de ofício, como sou advogado especialista em direito médico, a gente tem muitas demandas que tratam, por exemplo, de prontuários de paciente, né, ou então de termos de consentimento livre esclarecido. Então, o que acontece? O prontuário do paciente é um documento que é do paciente, mas ele fica guardado, ou seja, sob a responsabilidade de uma instituição médica ou, às vezes, de um médico no consultório, o prontuário dele ali. E apenas quem pode autorizar
o uso da informação que consta ali, tirando as exceções previstas no próprio Código de Ética Médica e na legislação infraconstitucional, é o próprio paciente. Se o paciente disser, não quero que ninguém veja, ninguém pode ver. É uma informação personalíssima dele. E se alguém fizer mau uso dessa informação, vai responder civil e criminalmente pelos atos praticados. Hoje em dia, a gente tem mais uma legislação que prevê a proteção desses dados, inclusive, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, aquele, inclusive, que toma conhecimento de dados sigilosos de alguém, se compromete a não transmitir essas informações, sob pena de responder também. Então, por exemplo, você vai chegar na escola com o seu cartão de vacinação do seu filho, se ele foi vacinado, se não foi vacinado, essa informação só compete ao colégio, que, como é manifestado pela doutora Nick, vai adotar os trâmites legais para esses casos. Vai encaminhar o conselho tutelar, mas vai fazer a análise do caso, por que vacinou, por que não vacinou, vai ser dado prazo para regularização, mesmo assim não for regularizado, tal, aí vai se abrir um processo, enfim, é um processo que vai ser tratado caso a caso. O que não pode é a informação que é de cunho sigiloso, de foro íntimo, ficar rodando na mão de todo mundo, porque isso efetivamente vai gerar esse problema. A gente vai ter uma criança dizendo, não, você não é vacinado, você sai daqui. Imagina isso, né? A gente chegar dentro do colégio com esse tipo de discriminação. Então, assim, as campanhas de vacinação vão acontecer em paralelo ao retorno das aulas, né? E isso vai servir justamente para desmistificar isso tudo, para a gente impedir o máximo possível que a gente viva um momento de segregação mais acentuado. A gente precisa estancar essa segregação o mais rápido possível. E está todo mundo no mesmo barco, no sentido de aprender, de estar em sala de aula aprendendo. E já está muito claro, já está muito, assim, pelo menos para a gente que está acompanhando isso dioturnamente durante 2 anos, essa pandemia, agora vai fazer em março, declarado oficialmente, está muito claro que a gente vai ter que conviver. Ontem, o ministro da Saúde já declarou que pretende dar a 4ª dose, que na minha opinião também, e aí é só uma opinião minha, não precisa, né, ser levada ao pé da letra, mas é uma opinião nossa, de que não é 4ª dose, não é 5ª, vai ficar contando essa 58ª dose da vacina, 58, não vai. Eu acho que já estava na hora de parar com isso, mais uma dose da vacina, porque o período de reforço dela, o período de atuação dela, vai mudando na medida em que o vírus também muda, né? Como a gripe, né? Quantos vírus existem de gripe comum, que fala a tal da gripezinha? Quantos vírus? H1N1, H2N3, H2N3 Darwin. Então você fala, é vacina, você tem que tomar a vacina, acabou, você pode ficar contando, mas ele já declarou que vai tomar a decisão lá, e aí aquela história, aquela decisão dele, fala uma coisa para a imprensa, chega o presidente fala outra, ele vai e cumpre o que o presidente manda e acabou, né? Então, infelizmente, um médico se prestar a isso é muito lamentável, e esse médico acabou virando ministro. Mas então, assim, é uma questão realmente muito complicada no Brasil hoje. Sobre a carta, voltando ao assunto aqui que abre esse tema desse bloco, e eu vou usar... O BTV tá fortão aí hoje, hein? O BTV aqui estão animados. Deu café para ele aí? É muito bom, né? Muito bacana. Lá em casa eles comem ração de cachorro, de gato, que tiver no pote eles vão para comer. Só uma parte aqui da nossa conversa é que eu não sou de Campos, né? Eu me casei com uma campista e vim morar aqui há 5 anos. E uma das coisas mais incríveis, depois de ser extremamente urbano, né? Nascido e criado no Rio de Janeiro, foi ter a minha casa aqui e acordar de manhã com um canário cantando, com bem TV e tudo. Isso é uma tranquilidade. É muito boa. E ontem a gente falava aqui sobre, né, essa questão de CCZ, justamente sobre a aplicação daquele veneno contra o mosquito, que acabou matando muitos pardais, muitos canarinhos, borboleta e por aí vai, abelha. É um problema sério, mas aí agora parece que mudou o sistema, o novo veneno, o novo remédio está sendo aplicado aí de outra forma, né? E a gente tem um outro produto também que é chamado Roundup, para quem essa coisa de
fazendeiro, proprietário, aí eu acho que você eu não sei. Não, eu não. Não, eu tô brincando. O Roundup também, que é aplicado para tal da capina química, que eles falam, nas ruas, ele mata o mato, né, por 6 meses, mas acaba matando também os passarinhos. Então, isso foi proibido, graças a Deus não está sendo utilizado mais. E os canarinhos hoje tomam conta dessa cidade de madrugada, então, quando você puder, tiver oportunidade aí, você vai perceber, é de doer o ouvido. Eles vêm cantando, eu venho andando aqui para a rádio, eles cantam muito forte. Sobre o assunto aqui do bloco, esse tema da reunião na semana passada e que não foi, né, então publicado, essas alterações não foram publicadas. O Marcelo Férez emitiu uma carta aqui à Assembleia Jurídica, Gabinete, ao Cinep, tá certo? Resposta ao ofício 01/2022. Rosana Juncar, presidente do Cinep, tá aqui. Finalizando. Quanto a adequações do decreto número 012 de 2022, que é esse que você citou aí, este, no momento, está sendo alvo de ação judicial pelo Ministério Público, o que impossibilita que sejam realizadas alterações no mesmo, até que haja até que haja o trânsito em julgado do processo. A sua opinião sobre isso? Essa carta não foi para a associação, não. Por quê? Para a associação. Foi Quem judicializou a questão? O Ministério Público e a associação. O Cinep não judicializou nada. Nada impediria uma construção no sentido de chegar a uma via de meio termo entre o que o Cinep pretende e o que o município pretende. E aí se editar um novo decreto. Inclusive isso faria com que as ações que são propostas contra o decreto em vigor perdessem o objeto. Né? E aí, ela perdendo o objeto, simplesmente se extingue o processo. Teria que se propor outro processo se entendesse que esse novo decreto, de fato, teria alguma outra inconsistência que fosse passível de ser alvo de uma nova ação judicial. Então, eu entendo que a alegação de que, por estar judicializada, impede a sua alteração, não se justifica. Ela deveria ser pelo contrário. E se essa ação, já que se mostrou eficaz em primeira instância, foi alterada em segunda e ainda vai ser objeto de mais recurso, que se faça uma autocrítica, se verifique, inclusive a pedido do que o Cinep pretende para as escolas particulares, de forma a poder, inclusive, adequar os interesses do município, se chegar como um acordo de editar um novo decreto, perdendo seu objeto as demandas tais como elas estão propostas, se fosse o caso, seriam novamente propostas ou não. E aí você pode, sob essa ótica, construir mais uma vez uma ponte de diálogo a fim de que possa se contemplar todos os interesses da melhor forma possível. Porque, na verdade, Nogueira, o que a gente... Aí, trazendo uma experiência do judiciário, a gente tem uma questão que é a necessidade de litigar por tudo. A gente entra com a ação por tudo porque a gente é incapaz de fazer composições. Né? Qual que é a nossa diferença no nosso judiciário? Por exemplo, no judiciário anglo-saxão, as pessoas compõem antes de litígio, então o número de ações é muito menor. Aqui ninguém procura... Nós tivemos aqui algumas iniciativas do poder público, principalmente dos tribunais de justiça, de fazer conciliações. Então, antigamente tinha até uma ferramenta no site do próprio tribunal que você narrava a sua demanda lá, o tribunal encaminhava para a empresa responsável e se fazia um acordo entre as partes que era homologado por um juizado, para ter valor de execução caso fosse descumprido. Não havia necessidade de litigar, de litígio, não precisa necessidade de procurar um advogado para resolver. O advogado ficaria com um trabalho mais consultivo, um trabalho mais específico, enfim. Então, assim, isso é simplesmente um reflexo dessa postura. Está judicializado, vamos deixar que alguém diga o que está certo, o que está errado, que o juiz resolva. Nada impede que as partes sentem e resolvam. É muito melhor para todo mundo. Né, o judiciário vai ficar menos abarrotado, ou a Secretaria de Saúde e o Cinep vão construir uma solução, se a gente vai poder sentar na mesa também, falar nossas reivindicações e chegar ao meio termo. É sempre interessante fazer isso de forma consensual, né? É o que eu imagino que seria o ideal, mas enfim, a gente já viu pela nota que não é o que vai acontecer. Mas eu não entendi, mas quer dizer, eu entendi o que você falou claramente, o que eu não entendi foi esse litígio que entrou na situação. Por que então que não se fez
essa alteração no decreto logo na na sexta-feira após a reunião, que já está... Havia uma conversa, um acordo ali, que seria editado o decreto com essas alterações, permitindo determinadas ações, né, e resguardando outras para quando fosse possível ter uma cobertura vacinal maior. Só que não foi feito. E aí, ao longo do final da semana, já havia a manifestação do Ministério Público no sentido de obstacularizar o cumprimento do decreto tal como ele foi lançado. Mas o que eu acho relevante a gente manifestar aí é que o Sinep não judicializou nada. E sem a judicialização do Sinep, essa questão alegada de que a judicialização que impede a alteração, contra o Sinep não se justifica. Poderia simplesmente se resolver, já que e nada impede que, como eu manifestei antes, que as ações perdessem seu objeto por conta de um novo decreto que fosse construído à luz dos entendimentos de todo mundo. Até mesmo hoje, se essas ações forem, se essas alterações, né, forem feitas? Sim, a qualquer momento que um novo decreto derrogue o antigo, aí perde o objeto. Para o pessoal entender, ficou muito em voga um tempo atrás que esse governo teve muita legislação referente à utilização de armas de fogo através de decretos. E desses decretos foram judicializados. Alguns deles perderam o objeto porque novos decretos foram editados. Então, mais ou menos isso seria o caso, entendeu? Sim. Bom, tem perguntas aqui no grupo de WhatsApp e eu vou utilizá-las. A primeira vem do Sávio e ele diz aqui: senhor Hanania, que aí entra agora aquela questão, né, do contraditório. Com o notório crescimento no número de mortes e de infectados, mesmo com informes que dizem que essa onda é mais branda, né, isso aqui é o que ele está informando, branda entre aspas, devemos responsabilizar alguém ou a quem, caso a estratégia de retorno presencial pleno não seja a mais correta. Então, sabe, vamos lá. A variante que está hoje... Assim, primeira coisa, deixa claro que eu sou advogado, não sou médico. Nossa associação tem a participação de médicos e esses se manifestam do ponto de vista técnico, que não é o meu caso, sobre determinadas questões. O que alguns pediatras no nosso grupo de associados se manifestou de que existe um estudo realizado na África do Sul e que é o único estudo pediátrico até agora publicado. Faz aqui a ressalva de que ele ainda não foi revisado por pares, que envolveu 6.300 casos de crianças durante o período de alta de incidência da variante atual na África do Sul. O que o estudo aponta? Que a variante, sim, ela é mais leve, de fato, ela tem um índice de letalidade bem menor, mas, segundo o estudo que foi manifestado aqui no grupo, ele tem um índice de incidência maior nas crianças de 0 a 4 anos, que é um grupo, inclusive, que não tem cobertura vacinal prevista, porque não há nenhum tipo de fármaco ainda autorizado para uso no Brasil para esse grupo, mas que tem aula presencial liberada. E o que configura, inclusive, uma outra contradição. Por que as crianças que não têm cobertura vacinal podem ir à aula presencial? E as que têm cobertura vacinal não podem ir enquanto se imunizam? Então, assim, há uma série de contradições que eu acho que tem que ser revisadas aí, né, nessa política que foi adotada, né? Principalmente diante da luz desse estudo feito lá na África do Sul no final de dezembro do ano passado, porque, se não me engano, os casos lá começam em outubro, a curva sobe, desce, enfim, e apresenta menor letalidade, mas apresenta um grupo específico de risco maior para essa faixa etária. Aí você vai ver o seguinte, quanto à questão da responsabilização. A responsabilização de quem vai estar na sala de aula, de quem não vai estar na sala de aula, se dá pela ciência, né? Você tem a Associação Capixaba de Pediatras, ano passado, editou uma nota onde elencava 36 estudos duplos, cegos, randômicos, revisados por pares, em que mostrava a segurança dentro das salas de aula, realizados em vários locais do mundo diferentes, com cobertura vacinal, sem cobertura vacinal, para cobertura, no caso, para professores, na época eu acho que não havia previsão de cobertura para crianças, e que mostrava a segurança desde que adotados os protocolos. Então, assim, se está ainda na pandemia, se está, casos vão acontecer, essa variante é muito mais transmissível, o que aumenta o número de casos,
obviamente, e que aumentando o número de casos você vai estratificar um número maior de casos também mais graves, obviamente. Só que ao longo do ano passado a gente viu uma diminuição de leitos, né, em todos os locais. Por exemplo, no Rio, o Raul Gazola, que em determinado momento era referência para tratamento de Covid, inclusive para internação em UTI, começou a utilizar esses leitos para internações gerais, a ponto de fechar leitos. E quando vem aí a variante com maior incidência, começa novamente a abrir. Então, se a gente tem hoje um número de leitos menor no município, que é uma das coisas que foi colocada no agravo do município, que há um número de leitos específicos para atendimento de UTI infantil. Então, por que não se aumenta? O gestor público pode pensar nisso, afinal de contas existe verba federal para fazer isso. Então, acho que protocolos são seguros, os estudos mostram que a escola é um local propício para aula presencial, desde que respeitado todo o arcabouço sanitário que se preparou, e que a gente possa realmente ter a presença das crianças respeitando a isonomia, mais uma vez eu repito, isso que é muito relevante, todo mundo ter isso em mente, dentro de sala de aula. Sim. Tem outra pergunta aqui, e aí vem do Fábio Bastos. Ele diz aqui o seguinte: o decreto municipal proíbe o retorno às aulas, porém, agora, né, nesse período de fevereiro, só do dia 7 de março, porém, é possível a liberação de atividades extracurriculares até 7 de março, para as crianças de 5 a 11 anos? Então, aí eu vou emitir uma opinião jurídica minha, baseada no que consta no decreto. Se há possibilidade de realização de atividades extracurriculares por empresas ou pessoas que são habilitadas para realizá-las, o colégio que tem habilitação para realizar esse tipo de atividade também vai poder realizar. É simplesmente respeitar o que já consta ali no decreto. As crianças podem ir para as aulas de futebol, de balé, de capoeira, elas podem fazer essas aulas no colégio. O colégio que tem espaço para receber essas crianças seria fantástico que elas pudessem ser recebidas aí nesse período. Inclusive, foi uma das sugestões que o Cinep faz nessa reunião de quinta-feira passada, no sentido de fazer uma adequação do decreto para que fique clara os limites do que pode e o que não pode, segundo o que consta na norma. Porque quando a gente lê o decreto pura e simplesmente e faz a interpretação dele, o que está vedado é a aula, a sala de aula. Tem o colégio que tem lá 30, 40 alunos sentados assistindo a aula, porque talvez não seja possível você ter o respeito aos protocolos de segurança. Já nas aulas, nas atividades extracurriculares, você consegue limitar o número de alunos em respeito a um espaço maior, ou são atividades ao ar livre, enfim, você poderia, entendo eu, que você poderia executar sim, porque está prevista a possibilidade de realizá-las no decreto. O decreto faculta a realização de eventos com até 1.000 pessoas no âmbito privado. Então, se há a possibilidade de eu ter 1.000 pessoas num show de música, eu acho que não tem por que eu limitar a realização de uma atividade extracurricular dentro de um colégio. Eu sempre cito aqui, meio enjoado, mas eu sempre falo, aliás, não veio de mim, se fosse uma frase minha eu não ficaria repetindo, claro. Veio de Cristóvão Buarque. Ele disse aqui nesse programa que o Brasil... Essa entrevista. O Brasil prefere... Fantástica aquela entrevista, o Aloysio, né, estava da bancada nesse dia, e se eu não me engano, a entrevista foi um dia depois da entrevista que eu dei ano passado. Foi no dia seguinte. Logo no dia seguinte, né? Foi. Pois é, então 2 feras aí na mesma semana. Mas o Cristóvão... O Cristóvão disse aqui o seguinte: o Brasil preferiu abrir primeiro os botecos às escolas. Ou seja, preteriu as escolas. Então, assim, fica muito clara essa questão. Há hoje aqui um litígio em Campos, mas há uma série de litígios pelo Brasil afora. Ontem, 7 estados com 7 capitais e 7 capitais voltaram na sua rede pública, municipal, então estadual. O Rio de Janeiro também voltou. Aliás, o seu filho voltou a estudar, Beto? Uhum. Beto está aqui, está de volta também, graças a Deus. Então, a rede estadual hoje em Campos está tendo aula presencial.
Há uma incoerência nessa coisa, não há, não? Veja, o que o decreto veda, e eu entendo que o decreto veda até a realização de aulas presenciais para aquela faixa etária lá, do terceiro infantil 3 até o sexto ano, mesmo na rede estadual. Por quê? Porque há a possibilidade dos municípios, né, que é o entendimento que se tem hoje, de acordo com seu cenário epidemiológico, poder fazer as restrições que são necessárias para poder tentar mitigar a transmissão do vírus. Mas quando você mitiga a transmissão do vírus em sala de aula, mas permite a transmissão desse vírus em shows e eventos, é complicado defender uma medida dessa. E aí você vê, por exemplo, Minas Gerais, se eu não me engano, tentou postergar o retorno, Belo Horizonte, mais especificamente. Uma ação tal como a nossa obrigou com que a prefeitura lá revisse sua postura e permitisse o retorno das aulas presenciais para a rede pública e privada. Eu não sei se houve já recursos, com certeza, quando o gestor público adota uma postura dessa, obviamente ele vai defender, a não ser que faça uma composição e aí melhore o cenário de forma dialética para as duas partes. Mas não é coerente, né? Essa inconsistência, essa incoerência que a gente percebe, ela tem uma razão narrada na necessidade de maior cobertura vacinal. Mas, como eu disse aqui, a faixa que não tem cobertura vacinal prevista, de 0 a 4 anos, vai estar exposta. Seja porque os pais vão lá no show, seja porque vai andar no transporte público, seja porque cada vez mais você vê menos gente utilizando as medidas de segurança sanitária, né? Os estabelecimentos comerciais que antes mediam a sua temperatura, disponibilizavam álcool gel, alguns já nem disponibilizam mais. Então, assim, falta de fiscalização, talvez seja já o esgotamento. As pessoas estão esgotadas desse cenário e aí querem de qualquer maneira voltar à sua vida normal e aí se colocam em risco, talvez, pode ser, enfim, a gente não tem como ficar julgando todo mundo. Isso aí é, inclusive, uma manifestação dita pela doutora Nick, que é recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, de que todos os casos referentes a questões de vacinação, não vacinação de crianças, tem que ser tratado com empatia. Saber dos pais por que houve ou por que não houve isso, e orientar, falar, conversar, e, enfim, lá na frente, se for o caso, entrar com as medidas judiciais que serão cabíveis. Aí as pessoas falam, não, mas vai perder a guarda do filho. Doutora Nick, na sua manifestação, e aí por que eu repito sempre a fala da doutora Nick? Porque ela é o órgão responsável, enquanto titular da primeira promotoria de infância e juventude, para adotar as medidas cabíveis, se forem verificadas através de processos de demandas judiciais. Então, se o órgão responsável fala isso, diz isso, que foi orientado nesse sentido, obviamente que o resto dos atores tem que se portar da mesma maneira, né, no que diz respeito à educação. E, por isso mesmo, analisar as condutas de cada um à luz da empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, saber entender quais razões levaram àquela decisão, e aí sim, verificado o caso a caso, se adotarem as medidas judiciais cabíveis. Então, as pessoas têm medo das ações judiciais, têm medo do que possa vir a acontecer, elas vão ser analisadas, vai ter que ser o devido processo legal observado, a ampla defesa, o contraditório, sob pena de anular o processo, sob pena de determinada decisão ter ser invalidada. Então, tudo isso tem que ser observado, é um arcabouço muito grande. As pessoas não vão ter, não tem direito para controlar o advogado, vai procurar a Defensoria Pública para defender os seus direitos. A Defensoria Pública faz um excelente trabalho nessa cidade, tem capacidade de atender as pessoas que se colocarem na condição de se verem necessidade desse atendimento. Então, acho que a gente tem que ter agora foco no retorno à educação. Educação presencial em sala de aula, essa faixa etária que está segregada e que vai sofrer as consequências disso que está acontecendo, como já vem sofrendo. Olha, a gente tem algumas mães que são mães de alunos que são portadores do transtorno de espectro autista. Para essas crianças, a sala de aula é a continuação das terapias. Para essas crianças, o desenvolvimento psicossocial e motor se dá na interação em sala de aula. Tem vários graus de transtorno de espectro autista, dos mais leves aos mais severos, mas em todos eles a sala de aula contribui para o desenvolvimento da criança. As crianças que tiveram que ficar afastadas durante 1 ano e meio de sala de aula tiveram retrocessos absurdos. E agora, no segundo semestre do ano passado, puderam voltar a evoluir, vão ter novamente retrocessos. Então, assim, tem que observar a situação de cada caso com empatia, inclusive as crianças que precisam estar em sala de aula, seja no público ou no privado. No privado a gente está tentando, através das nossas demandas, mas o público também está agindo. Então é importante que a gente tenha consciência que a presença em sala de aula,
estudos e é fundamental para o desenvolvimento das crianças, ainda mais nessa faixa etária. Estou tentando achar aqui para falar exatamente os números reais, mas entrou uma outra pesquisa aqui, inclusive está no G1, mas o que eu quero falar aqui é sobre a questão dos... fechou aqui, eu não achei. Somente 20% das crianças estão vacinadas até o momento. Em alguns pontos, a gente sabe que falta vacina e, por outro, há rapaz, existem até mesmo carros de som circulando por vários pontos do Brasil falando fake news sobre a vacina infantil também, a vacina pediátrica. Nogueira, essas questões só podem ser resolvidas com informação. A informação vai trazer luz para as trevas. Depois ter condição de receber toda a informação disponível que ele queira buscar, sem ser necessariamente através dos grupos de WhatsApp, ele vai poder tomar toda a informação da ciência, do que se coloca ali como seguro, como não seguro. A gente muitas vezes ouve no grupo que tem preferência por um imunizante ou outro. A gente, durante o início da pandemia da vacinação, ouviu muita história de que, sommelier de vacina, a pessoa é outra e tal. Só que, por exemplo, no dia 27 de dezembro de 2021, matéria publicada no jornal O Globo trazia a manifestação do Alexandre Naime, não sei, que ele é infectologista, é membro do comitê de análise da cidade do Rio de Janeiro para a Covid-19 e membro da Associação Médica Brasileira, em que ele dizia textualmente que entendia que a existência de vários fármacos agora poderia ser melhor explorada por parte do gestor público para que o pai pudesse ter mais segura para o filho dele depois de ouvir todos os esclarecimentos técnicos sobre o assunto. Então, ele dizia assim, pandemia, na matéria, né, ele relata que no início da pandemia realmente não havia condições de você emitir uma coisa dessa. Fármacos à disposição, com mais de um fármaco recomendado, com seguro para ser aplicado naquelas faixas etárias. Por que não se permitir a escolha? Isso, a gente acaba não vendo muitas matérias tratando disso, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é onde minha família está, e minha irmã tem filho, você chegou lá no posto de saúde para vacinar, qual que a senhora quer usar? Pois não, é uma escolha. É como você vai à farmácia, escolhe o medicamento que você quer usar. Hoje em dia, a narrativa dele é nesse sentido. E aí eu acho que trazendo esclarecimento, oferecendo condições da pessoa poder dirimir suas dúvidas, que aí eu volto à questão que eu tratei mais atrás um pouquinho. É como quando a gente trata do termo de consentimento livre esclarecido. Quando uma pessoa vai ao médico, vamos supor, um exemplo, um médico cirurgião plástico, e quer fazer uma cirurgia estética, o médico vai narrar para ela todas as possibilidades de intercorrências negativas que podem acontecer ali, e aquela pessoa forma a sua opinião e assim lavra o termo de consentimento livre esclarecido, onde ela alega que recebeu todas as informações e está consciente da decisão que está tomando, está tranquila com a decisão que está tomando. Então, assim, a gente tem que trazer, a meu ver, informação para as pessoas, né? Porque as pessoas ficam se impregnando de informações que não têm arcabouço técnico capaz de se justificar, né? Em grupos de WhatsApp, enfim. Então, cabe ao gestor público esclarecer, trazer luz, e apenas a luz vai trazer condições da gente diminuir o obscurantismo que existe nesses assuntos. Entendeu? Bom, essa opinião, só as coisas, né? A opinião é pessoal minha, não é, como você disse, a opinião é minha, não é uma posição que a gente tenha como... Não é da empresa, não é... sei. Exatamente. Que fique claro isso, às vezes a gente coloca que é uma opinião pessoal, não é da empresa, não é mais o que evidentemente está dentro da linha de raciocínio, lógico, sempre acompanhando, nesse caso aí, a ciência. O Hanani, só para fechar esse bloco, já são 8h38, avançamos aqui também, mas o assunto, a demanda é muito grande, a coisa é muito séria. Tem, evidentemente, que uma série de prejuízos, e nós vamos falar no próximo bloco. A Anique falou aqui, neste programa, na semana passada, sobre o direito à educação que está na Constituição. Isso não está sendo descumprido neste momento pelo município?
Sim, exatamente. O objeto tanto da ação, ponto central, tanto da ação do município quanto da nossa ação é exatamente isso: a isonomia no acesso à educação. A Constituição Federal prevê um acesso à educação gratuito a todos e de qualidade. Então, quando você segrega um grupo, se impede o acesso à aula presencial, ainda mais volto sempre a frisar que a gente está tratando dessa faixa etária. Os maiores estão podendo ir e os menores também. Só que essa faixa etária está no momento da vida acadêmica, onde já perdeu muito e não conseguiu ainda recuperar os prejuízos, e tem mais um mês. Por isso que eu volto a frisar, não é só um mês agora, de fevereiro a março, está no meio do carnaval. Não, tem que computar o que está para trás. A gente não conseguiu recuperar o que está para trás e vai diminuir a velocidade de ganho novamente. Então, constitucionalmente, há uma obrigação do gestor público em prestar esse serviço, né? Não cumprir a Constituição implica necessariamente que sejam tomadas medidas por parte do fiscal. Quem é o fiscal do gestor público? O Ministério Público. Se o fiscal do gestor entende que ele não está prestando bom serviço em saúde, vai tomar as medidas que são cabíveis na área da saúde. A mesma coisa na área da educação. Se não está havendo uma educação que garanta minimamente o que está previsto na Constituição Federal, aí o fiscal vai ter que necessariamente mover algum tipo de demanda para adequar isso. Então é muito comum a gente ver, às vezes, o Ministério Público entrar com uma ação para obrigar uma reforma de um prédio público que esteja trazendo risco aos ocupantes, ou para realizar uma obra que, se não for realizada, pode trazer risco iminente de acidente, de morte, de prejuízo para as pessoas, para terceiros. Então, o Ministério Público é fundamental nessa função de fiscalização, e chama o judiciário para determinar que coisas sejam realizadas em prol da coletividade. Nesse sentido, mais uma vez, eu friso que o descumprimento da Constituição só vai poder ser cumprido, né, a observação à norma constitucional vai ter que ser obrigatória, com o trabalho do Ministério Público que vai fiscalizar, que vai levar ao judiciário, e, por sua vez, o juízo que vai entender que há um descumprimento sim ou não e vai obrigar a cumprir. Simples assim. Porque no nosso ordenamento jurídico, as pessoas têm a liberdade. Então, o gestor público também tem a liberdade, desde que observadas as obrigações que ele tem. Então, ele tem ato discricionário para poder determinar se alguma verba, além daquelas que a gente já tem previsão orçamentária legal cumprida, se vai botar mais do que aquilo na educação, mais do que aquilo na saúde, entendeu? E se vai botar aquilo em propaganda dos atos que está fazendo, mas o que ele não pode é descumprir o mínimo. E aí, descumprindo o mínimo, entra o fiscal da lei. Perfeito. Bom, são 8h42. Fechar esse bloco e a gente faz uma pausa rápida aqui. Peço licença, meu caro Hanania, para que a gente volte e feche sobre, principalmente, eu acho que o tema principal disso tudo aí, essa coisa que você já começou até meio que beliscar aí nesse bloco, os prejuízos para as crianças, né, causados pela pandemia, que aliás está aqui no G1 agora. Vou só relatar aqui, só colocar aqui rapidamente. Número de crianças que não aprenderam a ler e escrever cresce 65% na pandemia. A gente comenta sobre isso no próximo bloco. São 8h43 agora, aqui na Folha FM. Você continue ligado no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e é o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.